Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje eu queria meditar com vocês um pouquinho acerca do tema descanso, o descanso de Deus. De uma forma geral, quando falamos ou pensamos sobre descanso, pensamos em tranquilidade, repouso, dormir, fazer algo relaxante, algo que não exija tanto o pensar, o refletir, o se movimentar, o cansar. Um dia de folga, um mês de férias do trabalho, dos estudos, essas e tantas outras formas que normalmente entendemos e conhecemos por descanso. E é bom falar sobre descanso porque vivemos em um mundo de produtividade. Você precisa produzir, 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 fazer, 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 fazer. E é interessante porque o nosso Senhor, em Sua palavra, falou também sobre o descanso. E já nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos o Senhor estabelecendo o descanso, né? Falando sobre o descanso. Então, o descanso ele é relevante, ele é importante e ele é necessário para nós, seres humanos. Deus nos criou e ele nos deu o descanso. Não simplesmente por dar, mas é porque é uma necessidade. Nós precisamos descansar. O Senhor é o nosso exemplo de descanso, como também como nosso Criador nos dá a ordem de descansar. A Bíblia, em Gênesis 2, versículo 1 ao 3, diz: Assim os céus e a terra foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós vemos aqui o Senhor nos ensinando que o descanso, ele é necessário para nós seres humanos, porque ele estabeleceu para nós, e a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Então, após uma semana de criação, o que para nós seria uma semana de trabalho, deveríamos ter um dia de descanso, que é o Santo Sábado do Senhor, o dia abençoado e santificado por Ele para que nós possamos descansar. Ele não só ordenou, mas Ele também deu o exemplo nisso, descansando de todo o trabalho, de toda a obra que como Deus fizera. Mesmo após o pecado, o descanso, assim como a dieta original, assim como tudo que foi estabelecido no Éden, ainda é necessário para o ser humano. E o Senhor, ao fazer a aliança com seu povo, nos ensina nos 10 mandamentos que o descanso no dia de sábado, não em outro dia, mas o descanso no dia de sábado, depois de 6 dias trabalhando, ele é necessário e é um mandamento que o povo dele, que professa o seu nome, deve seguir. Êxodo 20, a partir do versículo 8, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o dia de sábado e o santificou. O povo de Deus foi aqui lembrado a lembrar e a não esquecer o mandamento do sábado, o descanso que Deus estabeleceu lá no Éden e que agora eles, como povo de Deus, deveriam manter a obediência a esse mandamento, o mandamento do descanso no santo dia do Senhor, que é o sábado, porque esse dia
além de ser um dia de descanso, ele também é um dia que nos lembra que Deus é o Criador, que Deus nos criou, porque ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. A sua palavra é criativa. Cristo Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco, também vem mais agora pessoalmente, não mais no alto de uma montanha, não no Éden, mas ele vem pessoalmente, revestido de nossa humanidade, nos ensinar sobre o descanso, nos ensinar sobre esse mandamento, nos ensinar sobre o que é descansar em Deus. Então ele vem falar que não veio abolir a lei, mas veio cumprir. Ele vem falar que para permanecermos ligados a Deus, para permanecermos no amor do Pai, precisamos obedecer aos mandamentos do Pai, assim como ele obedecia. Então, ele não só deu o mandamento, ele deu o exemplo, mais uma vez, assim como ele fez no Éden, descansando de toda a obra que fizera, aqui na terra Cristo nos deu exemplo, também seguindo a própria lei que ele criou, o próprio mandamento que ele estabeleceu, né? Descansando e obedecendo ao Senhor. E ele também fala que ele é o Senhor do sábado, né? E como Senhor do sábado, ele vem nos ensinar de forma ainda mais profunda no Novo Testamento como verdadeiramente descansar, como verdadeiramente guardar o sábado. E inúmeras vezes ele traz várias situações, ensinamentos acerca disso. Mas interessante também que Jesus sobre o descanso, ele vai além do guardar o dia da semana, além do descansar das obras feitas durante a semana e de santificar um dia na semana. Jesus vai além quando ele trata sobre o descanso, porque também descansar envolve se entregar a Deus, confiar em Deus. E tudo aquilo que está nos esmagando, nos sobrecarregando, nós levarmos aos pés do Senhor em oração, entregar aos cuidados de Deus e descansar nos cuidados de Deus e no que Ele vai prover e fazer por nós. Então Ele nos chama a esse descanso também, que é um descanso que vai além de um dia da semana, mas é um descanso que nós temos que viver todos os dias. No Novo Testamento também vemos o descanso como além de algo que vai além de um dia na semana, além de um mandamento, além de um repouso físico, mas a gente vê o descanso sendo tratado como uma pessoa. Cristo é o nosso descanso. Nós podemos descansar em Cristo. E isso é maravilhoso. Em Cristo eu posso descansar e confiar de que estou nele, crendo nele, sendo salva, perdoada, justificada, santificada. Eu posso descansar que diante do juízo de Deus eu não tenho o que temer, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim, então não há o que temer diante do juízo de Deus. E em Cristo eu tenho o descanso de que, mesmo que o mundo inteiro me odeie porque eu o amo, mas não importa, porque o que mais importa é amar a Deus sobre todas as coisas, é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. E mesmo que o mundo esteja caindo em pedaços, mesmo que a perseguição esteja me ocorrendo, eu posso descansar. Mesmo que eu esteja passando nas mais difíceis e severas tribulações e provações, e nas mais difíceis situações, eu posso descansar, porque meu descanso não é só um mandamento, meu descanso é Cristo. Meu descanso é a presença de Cristo, é Cristo em mim. É a segurança que Cristo me dá de ser feita e filho de Deus, de ser nele redimido, perdoada. E na Bíblia também existe outro aspecto sobre o descanso que eu queria comentar aqui com vocês. Fazendo a leitura do ano bíblico, esses dias eu li sobre o exílio, o exílio babilônico, quando o povo
de Jerusalém, ali o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. E Jerusalém, né, foi toda destruída, seus muros derrubados, o templo destruído, tudo o que havia de riquezas levado para a Babilônia, os nobres, os príncipes, as pessoas que tinham algum talento, tudo que havia ali de bom em, em Jerusalém foi levado para a Babilônia e o que sobrou eram apenas destroços, o resto. E lá em 2 Crônicas, capítulo 36, a Bíblia nos relata, já no finalzinho, que há aquela terra, a terra de Jerusalém, a cidade santa, onde habitava o povo de Deus, a cidade que levava o nome de Deus e que tinha o templo dedicado a Deus. Ela estava agora vivenciando um grande descanso, um grande Shabá de 70 semanas, que no caso seriam os 70 anos, né? Porque a terra estava cheia, atolada, cansada de tanta apostasia e de tanto pecado que o povo do Senhor trouxe sobre ela. E eu queria comentar sobre isso com vocês. Quando Adão e Eva pecaram, sobre a terra, sobre a criação, houve maldição, miséria e toda forma de males. Toda a criação, por mais que ainda tivesse ali a assinatura de Deus, agora estava corrompida pelo pecado, manchada pelo pecado, sobrecarregada pelo mal. E ao ler, ao fazer, se você vai lendo a Bíblia, fazendo o ano bíblico, você vai percebendo que quanto mais o homem peca, mantém o pecado e acrescenta ao pecado, mais miséria e maldição ele vai trazendo sobre a terra, seja em aspectos pessoais, sociais e ambientais também. Então, tudo ao redor acaba sendo também maculado pelo pecado, sobrecarregado pelo pecado. E quando o povo de Deus foi levado ao exílio para a Babilônia, porque estava em grande apostasia, um povo de dura servil, um povo que precisava passar por aquela disciplina, a Bíblia relata em 2 Crônicas 36 que a terra agora ia vivenciar um Shabat, um descanso. E isso é interessante, porque quando aquele descanso, aquele Shabat terminasse, o povo de Deus retornaria. E quando eu li sobre isso, na hora, muitas coisas me vieram à mente e eu queria compartilhar aqui com vocês. Assim como a terra lá de Jerusalém, né, precisou desse descanso, desse Shabá, para ser restaurada, para ser purificada, para a terra ter esse descanso e assim haver um renovo, um recomeço, uma restauração ali com o remanescente de Deus que iria voltar. Quando nós descansamos no Senhor todos os dias e também no dia de sábado, que é o descanso em mandamento, como o Senhor nos manda, nós também desfrutamos de todas essas bênçãos do descanso. Então, quando eu descanso, guardando o dia de sábado, guardando o mandamento, e descanso também em Cristo, na pessoa de Cristo, né? Quando eu vivo plenamente o descanso que Deus nos dá, nós acabamos por ser abençoados, santificados, restaurados, renovados para uma nova semana, para um novo dia, para novos desafios, para um novo de Deus, para novas oportunidades, enfim, para novas provações, para novas coisas que vão acontecer. E com tudo isso, eu quero aqui trazer para você algo que
Eu aprendi do Senhor com isso. Nós precisamos descansar e descansar plenamente como o Senhor nos chama a descansar. Nós precisamos ir a Cristo todos os dias, e momento a momento, levar sobre Ele tudo aquilo que está nos sobrecarregando e depositar aos seus pés as nossas preocupações, a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de restauração e de renovo. Nós precisamos sim trabalhar e viver para a glória de Deus os 6 dias na semana, mas no sétimo dia, no santo sábado do Senhor, também desfrutar desse descanso, o descanso que o Senhor nos dá, santificando e guardando esse dia, tendo plena comunhão com Deus, para sermos renovados, abençoados, santificados para uma nova semana, mais uma semana para viver para a glória de Deus. E é interessante, meus irmãos, que esse descanso, o descanso em Cristo, o descanso do sábado, que são coisas, estão ligados entre si, vai perdurar por toda a eternidade. Porque de um sábado a outro sábado iremos juntos, estar na presença de Deus, descansando em Deus, guardando o santo sábado durante toda a eternidade, como diz Isaías, se eu não me engano, no capítulo 66. E que maravilhoso, o Senhor hoje me chama e chama você a descansar. O descanso também envolve o dormir. Por que o Senhor criou a noite? Ele criou a noite para que nós possamos dormir. O dormir à noite, que é uma forma também de descanso dada por Deus para nós, nos traz o quê? Nosso corpo tem a oportunidade de se reparar, de ver o que precisa ali ajeitar, né? Ele tem a possibilidade ali de se organizar para um novo dia, de se restaurar, né? E a gente acaba acordando com mais energia, com mais vitalidade, prontos para viver um novo dia. Então, o descanso, ele é uma bênção de Deus, ele é um presente de Deus. E quando usado da forma que Deus estabeleceu, e vivido da forma que Deus estabeleceu e vivido plenamente em Cristo, nós conseguiremos desfrutar de todas as bênçãos que ele traz consigo, que é o renovo, a reparação, a restauração, a redenção, a santificação, o descanso para viver algo novo, algo da parte do Senhor. E por meio disso, quero convidar você, assim como o Senhor me convidou, a descansar nele, a descansar plenamente no Senhor, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Descanse em Cristo, descanse o descanso que Deus estabeleceu. Veja o que a Bíblia fala sobre descanso e busque pela fé na palavra, pela fé em Cristo, viver plenamente esse descanso e poder desfrutar das bênçãos do descanso.